Educação vem de casa? E o ensino vem da escola? Você já escutou ou já falou essa frase, né? Essas frases alguma vez? Então fica aqui que hoje eu quero conversar sobre isso com vocês. Bom, eu quero dizer para vocês em primeiro lugar, né, que existem leis que amparam então a educação, né? Uma delas então a Constituição, né, de 1988, tem lá no artigo 205, se eu não me engano, 205, né, que ela diz que a educação é obrigação do Estado e da família, né? E a LDB também, 9.394 ou 9394, se vocês lançarem aí no Google, vocês vão achar. Ela diz a mesma coisa, tá? Que a educação, ela é, então, uma obrigação do Estado e da família. Então, eles se complementam. Mari, mas a educação não tem que vir de casa? Bom, eu quero perguntar para você agora. Existem municípios que atendem com uma carga horária de 12 horas, pelo menos até ali o maternal 2, né? 4 aninhos ali, 3 e 4 anos. Essas crianças que têm a primeira infância quase que toda dentro da escola, porque a realidade é a seguinte, algumas crianças chegam às 7 da manhã, porque os pais trabalham em horário comercial, e saem próximas das 7 da noite. Então elas ficam todo esse período na escola, tá? Quem tem maior influência sobre essa criança? A família, que fica ali das 8, das 7 às 10 da noite com a criança durante a semana e nos finais de semana, ou a escola, que passa 5 dias da semana, quase que 12 horas com essa criança. Quando eu digo a escola, eu não digo só professores, eu digo o grupo que a criança está inserida em si. Porque às vezes a criança leva para casa alguma coisa que ela aprendeu, né? E a família diz assim, tu aprendeu isso na escola? E às vezes acha que quem ensinou aquilo foi o professor. E na verdade, o que a gente tem consciência é que as crianças aprendem muito mais entre elas, né? Nessa interação que elas têm com o grupo ali delas, do que propriamente com o professor, que é ali o mediador, né? O que cria as estratégias para que elas se desenvolvam ali da melhor maneira possível. É claro que a resposta é: quem tem maior influência é a escola na vida dessa criança, porque ela passa muito mais tempo fora do lar do que com a família, né? Queira ou não queira, nós acabamos tendo parte sim na educação dessa criança. Então, as virtudes que essa criança recebe e tudo mais, penso eu, tá? Penso eu, também devem ser garantidas por nós, né? Também devem ser planejadas, né? Repensadas, enfim, por nós, porque nós temos sim parte nessa educação, né? Então, não é assim a gente só ensina ABC, a ler e deu, né? A gente ensina com a nossa vida, com as nossas atitudes, da forma que a gente reage, né? Como é que a gente se impõe, se é de forma autoritária ou se é com autoridade, se a gente explode com facilidade ou se a gente tem autocontrole sobre as nossas emoções. Tudo isso, né, vai ser então internalizado por essa criança. Tá? É o que eu penso aqui, tô partilhando com vocês. E aí, então, o ensino, né? Principalmente agora, nessa época de pandemia, parece que o jogo virou, né? Principalmente se tratando, então, de educação infantil, que o que a gente mais escuta agora é que tudo é currículo de educação infantil, tudo que a criança faz parte do currículo da educação infantil, desde acordar, se alimentar, fazer sua higiene, brincar de forma livre, tararara. Isso faz parte do currículo da educação infantil.
E sim, muitas famílias, graças a Deus, estão dando conta desse currículo em casa. Estão percebendo que dão conta desse currículo em casa. Eu quero dizer para vocês que existem aqui em Santa Catarina, se eu não me engano, mais ou menos 15 mil crianças que já são assistidas exclusivamente pelas famílias em casa, né, em homeschool, que ainda não é legalizado no nosso país, um atraso, penso eu, porque isso precisa estar legalizado para que as famílias também tenham uma orientação maior. E os pais já, então, acompanhavam as crianças em período integral, né? E agora, então, no geral, todas as famílias tiveram que assumir esse papel. E se tratando de educação infantil, então, muitas famílias estão percebendo que dão conta, que conseguem, com um pouquinho de esforço, garantir isso para as crianças. Então, olha que maravilha, sim, o ensino foi para dentro da casa das pessoas, né? Então, o que precisa acontecer para que quando toda essa jossa passar, as coisas realmente mudem? Porque a gente escuta, né? Ai, nós não seremos os mesmos depois dessa pandemia, tudo vai mudar, né? Queira Deus que isso se concretize, mas para que isso mude de fato, nós precisamos mudar aqui, ó, o nosso modo de pensar, né? O nosso modo de sentir as coisas que a gente faz. Por quê? Por quê? Senão o que vai acontecer é que nós vamos se tornar usando máscaras, álcool e gel, vamos enfatizar a higiene, vamos trabalhar sobre isso com as crianças e o cuidado e tarará, vamos dar liberdade para eles no início, porque eles precisam de liberdade, e depois de um tempo volta tudo a ser como era antes, né? A família se sentindo excluída da escola ou muitas vezes não querendo entrar na escola, né? E a escola querendo se afastar da família porque cada um tem o seu papel e cada um fica no seu cantinho e teu. Então, para que depois que essa loucura passar, as coisas realmente mudem, né? A gente precisa mudar o nosso jeito de olhar. Nós precisamos olhar uns para os outros como uma parceria. Algo que vai fazer as crianças terem raízes sólidas e crescerem, né? Crescerem de forma integral, como tanto se fala por aí, né? Porque senão, meu bem, o tempo vai passar e tudo volta a ser como antes. Então, a minha dica como mãe e como prof é: escute o que o professor do seu filho tem a dizer, né? Olha, seja compreensível, ele não está em casa agora porque ele quer, eu posso falar por mim, que o meu desejo era estar trabalhando com a minha turma. Eu tinha muitas coisas planejadas para esse ano e eu levei uma rasteira, né? Os pais também levaram uma rasteira, eu sei disso. Mas assim, seja compreensivo com o professor do seu filho nesse retorno também, porque ele não tem culpa, ele não queria estar em casa, ele queria estar trabalhando, né? Te ajudando nesse processo. E assim também digo aos professores, tenham paciência com as famílias nesse retorno, sejam compreensíveis, né? As crianças vão voltar de um jeito assim, eufóricas, ansiosas, né? Ansiando em ter liberdade, porque elas estão, querendo ou não, muito presas em casa, né? Para que a gente, de fato, firme essa parceria entre escola e família, os nossos pensamentos precisam mudar. Porque às vezes o professor ele pede uma coisa pro pai e o pai diz assim: quem vai decidir sobre isso sou eu, quem decide que hora meu filho come sou eu, quem decide o que ele vai comer sou eu, quem decide a hora que ele vai dormir sou eu. E na verdade a criança passa mais tempo na escola do que em casa e às vezes em sofrimento na escola porque os pais não querem assumir essa parceria, né? Por exemplo, ai mãezinha, olha, o ideal agora, já que ele vai ficar aqui esse período todo, é que pelo menos para dormir você faça o desmame devagarinho, né? Porque aí aqui na escola ele vai dormir mais tranquilo. Às vezes a mãe recebe aquilo como uma facada. Tipo, eu não vou desmamar coisa nenhuma, meu filho é só um bebê, não sei o que. E
tudo que a professora quer, na verdade, é que aquela criança permaneça na escola, assim, mais segura, mais tranquila, né? Porque ela vai querer o seio da mãe e durante aquele período ela não vai ter, simplesmente. Então, o que vai acontecer? Vai chorar enlouquecidamente. Então, assim, ó, tente, pai, tente, mãe, ser compreensível com os conselhos que essa professora, esse professor te oferece, porque acredite, ele está com você tentando formar, tentando lhe ajudar na educação desta criança. E assim também professor, né? Seja compreensível. Essa criança às vezes passa tanto tempo na escola que tudo que ela mais quer é chamar atenção, tudo que ela mais quer é uma atenção exclusiva, pelo menos de vez em quando, né? Porque ela não tem isso em casa, porque a família realmente trabalha, né? Bens a Deus que seja isso, mas assim, a maioria das famílias eu sei que é porque as pessoas realmente trabalham, precisam deixar os filhos ali, né? Contam com o apoio da escola, com o nosso apoio, então a gente precisa trabalhar assim, juntinho, caminhando, um grupo de apoio realmente, para que a coisa funcione, tá? Então, vamos juntos, né? Eu não vejo a hora de retornar por meu trabalho, né? Para o meu trabalho e poder contribuir um pouquinho também com as famílias que eu sei que estão aí ansiosas para esse retorno, assim como nós também estamos, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo no seu coração e até a próxima.